Vamos lá, gente. Segunda aula de hoje, com a última aula da parte prática disponibilizada pela Croton. Então, vamos lá? Vamos lá. Muito bem. O que o nosso colega oferece para nós agora? Ele pede que nós desenvolvamos um sistema utilizando um esquema de interface. Nós temos duas interfaces aqui e duas classes que se servem dessa interface. Olha só, isso aqui é uma coisa bem mais legal. Um exemplo bem mais palpável, né? Vamos brincar um pouquinho com isso aí? Deixa eu pegar só essa imagem. Aí depois ele tem mais uma classe cliente que ele brinca com ela. E aqui o método que chama as outras. Apesar de parecer que ele está usando banco e tal, não, gente. Ele não está usando banco. Eu assisti esse vídeo. Para cada método desse aqui, ele joga uma mensagem dessa aqui, ó. No SQL Server, operação tal foi executada. E no MySQL Server é MyServer, operação tal foi executada. Só isso. Isso aqui é uma tentativa de se criar um CRUD, tá? Utilizando um modelo de repositório, que é o Design Pattern bem mais pesado, bem mais avançado, tá? O Design Pattern é um conceito muito avançado, mas entendam como se fosse uma receita de bolo pronta, na qual você somente segue aquilo que tem na receita. Só que você faz do seu jeito. Tá? Até mesmo por isso pode haver alguma licença poética, como tem aqui, por exemplo, nosso colega faz algumas classes aqui no modelo, né, tal, e quer que a gente aplique a mesma coisa. Não tem problema, a gente faz também. Então vamos lá. Vamos criar aqui mais uma aplicação. Beleza. Outro console, só que dessa vez é prática 4-1. 2. Não, peraí. É 4-1, tá certo, porque a aula é 4. Tá certo, é um exercício desses. Estranho, né? Por que ele deu a primeira, a segunda e tinha... Bom, tá, vai, deixa eu lá. Não vou questionar. Então, 4, é isso mesmo. Prática 4-1. Muito bem. Vamos lá. O que ele pede para a gente fazer? Deixa eu colocar de lado aqui. Vamos lá. Ele pede uma interface chamada ADM repositório, outra interface chamada repositório. Tá? Então, vamos começar por aqui primeiro. Vamos fazer essas aqui. Então, a gente vem aqui no Solution Explorer, um projeto que a gente acabou de criar. Vou setar ele como principal. Botão direito, add, pode ser class ou new item, tá? Lá eu vou mudar, ó. Interface. E vou colocar o nome que ele colocou. Só que a diferença é que eu vou usar boa prática, tá? Meu colega não fez isso. Eu vou chamar de IADM repositório. Professor, tá errado então o modelo que ele fez? Eu não sei que modelo que ele seguiu, mas de acordo com a boa prática, toda interface começa com um I na frente. Sempre. Tá? Pode ser que eu tenha esquecido. Acho difícil, mas é Java, então deixa pra lá. IADM repositório. Muito bem. Vamos adicionar. Ela é pública e ela tem os seguintes métodos, né? Void é método, tá? Então começa com E maiúsculo. Ele, não sei porque ele fez daquele jeito ali. Efetuar. Eu vou conversar com o pessoal do Java para saber se isso aqui é prático. Efetuar backup. Aí eu vou chamar outro void. Restaurar último backup. Por último, void também, eliminar espaços em disco, em camel case, tá? Em disco. Muito bem. Perfeito. Gente, a primeira interface está pronta. Só isso.
Vamos para a segunda? E repositório. Vamos lá? Botão direito aqui. Daqui a pouco eu faço diagrama de classe, tá? Vamos fazer por aqui primeiro. New item. Eu venho aqui e coloco interface de novo. E aí vamos colocar e repositório. Adiciona. Ele é público. Tem os seguintes métodos. Olha só, isso é interessante. Ele retorna um objeto. Pode ser, não tem problema. Object. Com letra maiúscula, tá? É método. Recuperar. Que tem parâmetro, tá? String cmd. Esse aqui é para rodar um comando no banco, tá? Um select, um insert, update, delete. Recuperar provavelmente é um select, tá? É um select. Isso aqui é um CRUD, na verdade, né? Ele tá botando aqui um CRUD. Então, vamos lá. Inserir. Void inserir o quê? Um objeto, né? Ó. Ele chama de object dado. Muito bem. Próximo. Void atualizar object dado. Ponto e vírgula. Tem dois excluir, um por chave e outro por instância, não tem problema. Vamos lá. Void excluir. Void excluir. Primeiro, object dado. E depois, void excluir int chave. É para apagar usando a chave primária da tabela. Muito bem. Tá aí a segunda interface pronta. Beleza? Muito bem. Vamos criar um diagrama de classe agora aqui. Add, new item, general, class diagram. Beleza? Eu vou maximizar aqui só para mostrar isso para vocês, tá? Então eu já pego as duas interfaces, ó, e arrasto aqui para dentro. Como é que ficou? Aqui e aqui. Beleza? Aqui começam as diferenças do nosso modelo para o modelo que o nosso colega está usando, tá? É o modelo de UML que a Microsoft usa. Então eu vou deixar bem aqui para a gente usar daqui a pouquinho. Não existem relacionamentos, tá? Eles não são exibidos. Existe outra forma, que é a forma correta da UML, tá? É engraçado que ali no Java eles não tenham usado. Vamos lá. Voltando aqui para a gente continuar. Eu já tenho as interfaces, agora eu vou fazer a do MySQL, que é a menorzinha, tá? Que ela herda somente de repositório. Então vem aqui, herda não, né? Implementa, né? Botão direito, adicionar, classe. Vou chamar de MySQL repositório. Muito bem. Deixa eu minimizar aqui. Isso. Vamos lá. Public MySQL repositório, dois pontos. Implementa a interface, né? E repositório. Olha o relacionamento que ele fez aqui, ó. Implementação, tá? Então, beleza, ó. E repositório. Aí, botão direito Visual Studio, Quick Actions, manda ele implementar a interface, ó. Ele faz tudo para você. Lá no trabalho, aqui, ele colocou, quando é do MySQL, tem que imprimir essa mensagem ao chamar o método. Então, é essa mensagem aqui que ele quer que imprime, né? Dizendo qual que é a tarefa que está sendo executada. Vamos fazer isso exatamente do jeito que ele quer que faz. Então, isso aqui, eu troco por console.writeLine, o quê? A mensagem que ele quer imprimir, né? Só que aqui ele trouxe uma aspa esquisita aqui. Aqui. Essa operação aqui, ó, ele quer que troca. Tudo bem. As outras, ele quer que faz a mesma coisa. Opa, excluir ficou errado aqui, ó. Maiúsculo aqui. Cola aqui. Depois eu vou trocar o texto, tá? Ó, excluir aqui. Aqui. Inserir aqui. Ele colocou em ordem alfabética, né?
Muito bem. Aqui, perfeito. Agora eu vou trocar o texto. Ah, tá. Eu vou ter que corrigir lá na interface, não tem jeito. Eu coloquei minúsculo aqui. Hein, filho? Ó. Isso. Voltando. Isso. Vamos trocar aqui, essa operação aqui, vou colocar aqui dentro do colchete que ele está usando, ó, a palavra atualizar. Vou deixar do jeito que está ali, porque é o jeito que ele colocou, né? Excluir. Aqui eu vou colocar excluir também. Aqui embaixo eu vou colocar... O que foi? Ah, tá, tudo bem. Estou dando return aqui num novo objeto para ele parar de dar erro, tá? Aqui eu vou trocar a palavra aqui por inserir. Isso aqui deveria ser uma ação de banco, tá, gente? É uma simulação que ele está fazendo aqui, tá? Recuperar. Foi executado. Muito bem. Vamos voltar lá para ver o enunciado dele. Tá. Agora vamos pensar no outro, tá? Que é o SQL Server Repositório. Então vamos lá. Vamos criar uma nova classe aqui. Botão direito aqui, ó. Add class SQL Server Repositório. Muito bem. Public repositório, que implementa duas interfaces, certo? IADM repositório e iRepositório, certo? Ctrl ponto na primeira, Ctrl ponto na segunda. Muito bem. Colocou tudo aqui, tá tudo em ordem alfabética? Não esculhambou nada? Não. Muito bom. E, de acordo com o enunciado dele, ele fala que quando você tem do SQL Server, você coloca essa mensagem: SQL Server, operação foi executada. Só isso. Tá? Muito bem. Então vamos cumprir. Vamos colocar o primeiro aqui. Console.writeLine. E aqui dentro eu coloco essa mensagem. Não, peraí. Isso. Agora eu vou copiar isso aqui e vou colar todo o resto. Certo? Porque eliminar espaços em disco. E inserir. Recuperar e aqui restaurar. Certo? Vamos lá. Recuperar tem que dar um return, né? Return new ob. Para ele parar de dar erro. Desculpa, gente. Agora vamos lá. Mensagem atualizar. Aqui. Efetuar backup. Né? Tô seguindo lá o que ele falou lá. Tá? Eliminar espaços em disco. Aqui. Excluir. Aqui também excluir. Aqui inserir. Recuperar. Bem. Opa, tem mais alguém entrando. E por último, restaurar último backup. Deixa eu copiar isso aqui, que eu não vou ficar escrevendo esse negócio, não. Aqui, aí eu uso um atalho do Visual Studio
para deixar tudo maiúsculo. Vem aqui, ó, Ctrl Shift U, fica tudo maiúsculo. Beleza? Muito bem. Tá aqui as duas classes implementadas, né? Vamos lá para o diagrama de classe agora. Vamos jogar aqui MySQL e SQL Server Repositório aqui. Qual que é o sinal? O sinal é esse aqui, gente, essa bolinha em cima da classe, ó, tá vendo? Isso aqui é o sinal adequado da UML, tá? Dizendo que esta classe implementa a interface, tá? Isso é o correto. Nisso a Microsoft fez certinho, tá? Tá perfeito isso aí. Muito bem. O que mais que o nosso colega fala para nós lá? Vamos voltar lá para dar uma olhada no enunciado. E aqui, continuando. Implemente o recurso apresentado para melhor compreensão. Classe cliente. Representará uma classe de negócio, nesse caso a classe cliente da nossa aplicação. Então vamos criar essa classe aqui agora. Vamos lá? Deixa eu aqui, deixar um do lado do outro aqui. Vamos lá, botão direito, add class cliente. Então vamos lá, cliente. O cliente. Então criamos o cliente. O que é isso aqui? Sai daí. Você é bem sem graça mesmo, viu? Vamos lá então. Public class cliente. Muito bem. Com dois atributos, né? Ó. Então, vamos lá. Public string CPF. Public string nome. Muito bem. Aí o que ele quer que a gente faça? Dois construtores, algumas propriedades. E um método lá embaixo chamado toString. Tudo bem. Não tem problema. Em C# tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui, mas vamos lá. Não tem problema, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer as propriedades primeiro, né? Vamos vir aqui. Ó, botão direito. Deixa ele criar como propriedade. Ó, deixa ele fazer do jeito dele, que a gente sabe que funciona. Aqui, ó, gerar como propriedade. Beleza, olha lá. Beleza. Ele fez os dois. Então, CPF, nome, tá vendo por que C# é tão rápido? O pessoal fala, não, que Java é melhor. Tá bom. Vamos lá, então. CPF, nome tá feito. E agora os construtores. Ele fala um construtor vazio, public, cliente, vazio, né? Ó, construtor vazio é isso aqui. E aí ele pede um segundo, ó. Aqui, ó. Cliente CPF, com parâmetros de CPF e nome. Então, vamos lá. Public, cliente, com parâmetros, né? String CPF, string nome. E eu imediatamente já coloco o quê? Ele para setar os valores, né? X.cpf recebe o parâmetro CPF. X.nome recebe o parâmetro nome. Beleza? Muito bem. Por último, ele colocou aqui, ó, esse toString, tá? Em C# tem um jeito muito mais fácil de fazer isso, mas vamos fazer o que ele está falando para a gente não ter problema, tá? Para a gente fazer desse jeito mesmo. Então vamos lá, vamos colocar aqui public toString, tá? Muito bem. E o que esse método public string toString? Isso, agora tá certo. Beleza. Deixa eu passar o mouse. O que ele está reclamando? Ah, tá. Ele está reclamando do... tá bom. Ele está reclamando do C#, né? Porque a classe Object, do qual todas as classes derivam desta classe Object, ele tem um método chamado toString. Então, para não dar confusão aqui, a gente tem que colocar mais uma coisinha nova aqui do C#, tá? Vem aqui e coloca a palavra new.
Ele ainda continua dando erro. Ah, tá, porque nem todos os códigos retornam. Muito bem. Console.writeLine. WriteLine? Vamos colocar aqui, return string.format, que é equivalente, tá? É equivalente ao... Deixa eu maximizar isso aqui para ficar mais fácil. É equivalente ao console. Aqui ele tem o mesmo formato do console e do WriteLine, tá? Então, olha só, o que eu posso fazer? Posso vir aqui e colocar assim, ó. Nome, dois pontos, isso aqui, né? Argumento. Traço. CPF, dois pontos, outro argumento, nesse caso, 1. E em seguida, eu vou setar os argumentos, para ele tirar aquele tracinho verde lá. Tá vendo? Põe uma vírgula aqui na frente e põe tis.nome, tis.cpf. Tá aí. Feito. Isso aqui já dá o return dessa instância no formato de string. Tá ótimo. Resolve muitos dos nossos problemas. Perfeito. Vamos ver o que ele quer mais? Terceiro, implemente o recurso apresentado na figura 3, quer dizer, que é para criar um método lá na void main, lá na classe principal, né, na program, que execute esse cara. Aí ele fala, o bloco principal da aplicação desenvolve um algoritmo capaz de alterar o repositório que será recuperado pelo método criar repositório utilizando o repositório, também ele quer que a gente use os métodos, é isso. Criar repositório. Retornará a implementação da interface repositório, desenvolve uma lógica capaz de chavear entre os repositórios codificados um ou outro. Execute backup, construa uma lógica para simular a utilização da interface de... Já fizemos isso. E cadastrar. Construa uma lógica para simular a utilização da interface repositório, para isso, classe negócio cliente. Tá. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente venha e faça o seguinte, ó. Pelo que eu entendi, tá? Se alguém entendeu diferente, por favor, me diga. Ele quer que a gente crie lá na classe, na program, um meio de utilizar tudo isso aqui, tá? De utilizar tudo isso aqui. Então, aqui na program, a gente tem que fazer, no caso, um menuzinho que vai perguntar qual é a opção da pessoa, certo? Então, olha aqui. As opções são executa backup, cadastrar cliente e criar repositório. Muito bem. Então, obrigado. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos criar um menu rotativo aqui, né? Vamos criar um menu rotativo. Então, vamos começar aí com int contador. Recebe... Contador? Não. Uma de flag. Bool flag recebe false. While enquanto flag for diferente de true. Outra forma de escrever isso é fazer o seguinte, ó. Eu vim aqui em flag e colocar esse cara aqui na frente, ó. Isso é uma forma de fazer, tá? Mas vamos usar um método mais simples. Enquanto o flag for diferente de true, faça o seguinte, ó. Ele vai ficar perguntando para nós quais são as opções. Então vamos lá. Console.writeLine. As minhas opções. Então, quais são as minhas opções? Minhas opções são os métodos que ele quer que eu crie, certo? Então, olha lá, executa backup. Então, vamos lá. 1. Executa backup. 2. Cadastrar cliente. 3. Criar repositório. Tá? Muito bem. E aí, logo em seguida, ele vai perguntar a minha, né, o que eu quero, né? Qual é a opção que eu quero? Eu vou colocar aqui um console.read, esse cara aqui, ó,
que lê uma opção inteira. Poderia ser read ou readline. Deixa eu pensar aqui um pouco. Vou colocar readline aqui, meu. Readline. Porque a resposta do readline, ela é string, que é justamente o que eu quero. Então, o que eu quero é isso aqui. O que eu quero... Selecione uma das opções. Certo? Olha lá. Selecione uma das opções. E aí ele vai fazer o console readline bem aqui no final, certo? O console readline vai gerar aqui string opção. Recebe console readline. E aí, opa, peraí. Aí eu faço switch, né? Opção. Seria melhor se fosse int, né? Então vamos mudar isso aqui para int. E aqui você faz convert.toInt32. Esse cara aqui. Isso, pronto. Isso resolve o problema. Bom, eu não preciso mais olhar para cá por enquanto, então deixa eu maximizar esse cara aqui. Em switch opção. Então, case 1, faça alguma coisa e break. Certo? Switch 2. Faltou uma, né? Sair, né? Console.writeLine. Aí aqui. 4. Sair. Certo? Opa, eu errei aqui. Case 1 faz alguma coisa, case 2 faz outra, case 3 faz outra, case 4 sai fora. Flag recebe true. Muito bem. Então vamos lá. As opções agora, tá? Os métodos. Vamos olhar os métodos lá para pegar um nome que ele colocou. Eu quero copiar o mesmo nome, tá? Executa. Vou colocar direitinho, né? Executa backup sem parâmetro. Ponto e vírgula. Vamos vir aqui, cadastrar, tá certo? Cadastrar cliente. E a última das opções é criar repositório. Isso. Uma vez feito isso, ó, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos criar esses métodos aqui. Vamos fazer o Visual Studio criar esses métodos para nós, tá? Vem aqui, botão direito, ó, gerar método. Ele gerou aqui como estático. Para mim já serve. Aqui, Quick Action, gerar. Muito bem. Aqui, gerar. Perfeito. Ó. Ele já fez para nós aqui os 3 métodos, vai parar de dar erro no programa. Tá ótimo. Executa backup. Muito bem. Aí agora a lógica dele começa a fazer algum sentido. Eu vou executar backup de qual repositório? Então a primeira opção é saber se existe um repositório criado, né? E qual das duas opções que eu vou trabalhar. Então, na hora que ele perguntar criar repositório, ele tem que perguntar qual dos dois tipos, né? Que eu vou criar, certo? Qual dos dois tipos eu vou criar? Muito bem. Então, vamos lá em criar repositório, que vai ser o primeiro método. Então, ele vai ser um outro menu, certo? Vamos colocar aqui um console.clear para limpar a tela toda vez que ele passar por aqui, tá? Vamos repetir aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
vou copiar esses dois aqui. E vou vir aqui e vou colar aqui, ó. Ah, mas antes... Não, mas ele tem que ficar perguntando, né? Vamos fazer o esquema do flag ali. Bool, flag, false. Flag for diferente de true, vai executar isso aqui. Primeiro, vou jogar isso aqui para dentro. Criar repositório. Criar repositório MySQL. E a segunda opção, criar repositório SQL. Aqui, número 2. Vamos vir aqui selecionando as opções, tal. Isso aqui é possível por causa do lance de variáveis locais, né? Uma variável declarada dentro do método, ela só existe dentro desse método. Por isso que eu posso usar os mesmos nomes, tá? Se eu estivesse criando variáveis globais, que é aqui no alto, dentro da classe aqui principal aqui, ó, todos os métodos acessariam essas variáveis. Não é o caso. Então vamos continuar. Vamos fazer o switch agora. Switch é opção, né? Ok. Switch. Muito bem. Opção. Se for case 1, case 2. Ah, tá faltando uma outra opção aqui também, né? O voltar, né? Ó. E aqui a terceira opção. Isso, ó. Voltar. E não é sair, tá? Voltar. Ele volta o nível para trás. Aqui. Opa. Case 3, 2 pontos. Break. O case 3, ele só muda o flag, né? Case 3 só muda o flag. Flag recebe true. Continuando. Aqui, nós precisamos agora criar uma forma de identificar aquilo que é repositório. Vamos dar uma olhada no método que mexe com isso, tá? Não. 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 Deixa eu olhar aqui por aqui, deixa eu ver. Recuperar, restaurar. Inserir. Nós não temos o método criar repositório. Tá. Mas eu posso fazer uma outra coisa. Tá? E é aí que a minha lógica começa a... Eu começo a meter minha lógica no lugar da dele. Por quê? Por que eu posso administrar o repositório por aqui e eu não posso administrar aqui no MySQL? Por quê? Por quê? Não existe um porquê. Não existe. Efetuar, eliminar espaços, restaurar de backup, atualizar, excluir e tal. Ele quer que eu crie um repositório, mas não me diz quais são as opções disponíveis, né? O que eu vou fazer então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar usando orientação a objeto. Eu posso fazer o seguinte, ó, presta atenção nisso, ó. Private e repositório, tá? Chamar de repositório. Muito bem, eu posso? Posso. Só que tudo é estático aqui dentro, né? Então eu tenho que colocar private, static e repositório, tá?
Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Na hora que ele pede para criar aqui, criar repositório MySQL. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Repositório recebe um new, o quê? MySQL repositório. Eu posso fazer isso, professor? Pode. Por quê? Porque a classe MySQL repositório implementa esta interface aqui. Então, ela tem os métodos necessários para gerenciar essa classe. Entenderam? A analogia com classes abstratas é a mesma. Lembra que uma vez eu expliquei para vocês sobre pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. E uma classe que consome uma das duas, mas eu poderia dizer, por exemplo, que dentro de uma lista de pessoas, que é tudo abstrato, eu teria pessoas físicas e jurídicas. Por quê? Porque as duas implementam a mesma classe abstrata, que é pessoa. Para interfaces eu posso fazer a mesma coisa? Pode. Você pode fazer a mesma coisa, quer ver? Ó? Você vem aqui e coloca repositório. Opção 2 é SQL, certo? Eu venho, ó, new SQL server repositório. Perfeito? Olha só. Então nós temos aqui, nós poderíamos até implementar aqui, ó, umas mensagens, tá? Dizendo que vou até copiar aqui dele mesmo, ó. Vou vir aqui, vou chamar aqui, ó. Vou pegar, aqui eu mudo a redação, né? Eu venho aqui no MySQL, ó, executou, aí eu coloco MyServer repositório criado, né? Vamos dizer assim, ó, digitei, não saiu nada. Repositório criado. Muito bem. Vou falar a mesma coisa aqui para o SQL Server, né? Ó. SQL Server. Oh, caramba. Eu pensei uma coisa e fiz outra, hein? SQL Server. Isso. Muito bem. Perfeito. Vamos ver. Salve isso aqui. Será que funciona? Vamos continuar, depois a gente testa ele por partes. Segundo método dele aqui é que tem alguma coisa. Eu preciso de um repositório para executar backup ou cadastrar cliente. Muito bem, eu já tenho. Então eu tenho que passar por aqui obrigatoriamente. Certo? Muito bem. Então o que eu posso fazer? Eu posso, vamos dizer que executa backup seja o nosso método agora. Executa backup. Isso. Aqui. Executa backup. Primeira coisa que ele vai perguntar é se repositório existe, né? Repositório é diferente de nulo. Se repositório for igual a nulo, eu lanço uma mensagem de erro e retorno. Vou colar isso aqui. Erro. Repositório não foi criado. E aí eu clico, eu retorno. Agora, se o repositório foi criado, então eu posso chamar repositório ponto. Tem método executa backup? Não. Por isso é que eu achei estranho. Vamos fazer o seguinte. O método executa backup só pode ser realizado quando o repositório for do tipo do SQL Server. Eu só posso realizar esse backup se esse repositório for do tipo SQL Server. É aí que, eu não concordo nem um pouco com o que ele fez aqui de lógica. E por que eu não concordo? Porque se eu chamar repositório, aqui ó, repositório não tem gerenciamento disso aqui. Ó, efetuar backup onde está.
Então, só repositório do tipo do SQL Server é que ele vai permitir fazer isso. Aqui eu discordo do meu colega, tá? Aqui eu discordo do meu colega. O que eu faria? Eu poderia testar qual é o tipo de repositório? Poderia. Só que tem um detalhe, né? Tá, vamos enganar o sistema, vai. Vamos enganar. Eu não quero mudar a regra do jogo dele, como ele fez nas aulas anteriores, eu não quero fazer isso agora. Não vamos mudar a regra do jogo dele, não. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui, ó, private static bool booleano, tá? Ó, booleano. Vamos colocar assim, ADM, certo? Nós já sabemos de antemão que somente quem é SQL Server é ADM. Então, na hora de criar repositório aqui, ó, se ele for my server, a variável é ADM, recebe o quê? False. Não é ADM. Se ele é SQL Server, é ADM, recebe true. É ADM, então quer dizer que pode executar. Beleza? Muito bem. Aí aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, ó. If é ADM, só essa construção aqui já fala. Ele só vai entrar se é ADM for true, tá? Se for falso, ele não entra. Se é ADM, então quer dizer, vamos fazer diferente. Vamos testar primeiro a parte ruim. É ADM, é falso? Professor, como é que eu deixo isso aqui naquele outro formato? Eu venho aqui, arranco isso aqui e ponho isso aqui na frente, ó. Isso aqui quer dizer que só vai entrar se é ADM for falso. Se for verdadeiro, não entra. Entenderam? Mas vamos voltar ao modelo mais fácil. Ó. Se é ADM é falso, eu vou lançar uma mensagem de erro. Opa! Return. Vou fazer um console read line para ele ficar parado aqui. Enquanto você não clicar, ele não vai continuar. Ó. Erro. Uhum. Aqui não, aqui é erro. Repositório não possui permissão ADM. Certo? Muito bem. Vamos colocar outra mensagenzinha. Isso aqui é firula, tá? Mas é só para clique. Aí aqui. Enter. Para continuar. Bem, clique Enter para continuar. Vem aqui, clique Enter para continuar. Muito bem. Agora, e se for true? Preciso colocar um else aqui? Não, não preciso. Porque se o repositório for nulo, já vai dar erro. Se for admin, se não for admin, sai fora. Agora, e se for? Não, se for, executa, né? Então, beleza. Então, aqui, repositório. E aqui tem outro probleminha da lógica do meu colega. Repositório, ponto. Ó, não tem os métodos aqui na interface que ele queria criar. Não dá. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Vamos fazer uma mudança. Eu tentei fazer uma coisa bem boa prática, viu? Mas... eu não quero mudar. Eu não quero mudar o enunciado dele. Eu quero deixar o enunciado dele do jeito que tá, mas... Que droga. Tá, vamos fazer assim então. Gente, se o pessoal em Java tá programando desse jeito, eu tô com medo, viu? Static MySQL repositório chama de
SQL repositório. Private static SQL server repositório. Chama de server repositório. Beleza. Muito bem. Então, o que ele vai fazer aqui? Eu não vou mais trabalhar com esse repositório, eu vou tirar ele daqui. Tá? E eu vou trabalhar com essas duas instâncias aqui. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. M, né? Muito bem. Aqui eu vou trocar e vou colocar SQL server repositório. Eu deixo o admin aqui, né? Muito bem. Aqui eu vou fazer o seguinte. Ó, o gato miando. Eu vou trocar aqui o my. Se esse cara for nulo, o e esse cara também for nulo, aí tá errado, né? Não existe repositório. Se ele for admin, repositório, quer dizer, no caso é o MySQL repositório, né? Então não pode entrar aqui. Beleza. Agora, se não, eu coloco até um else aqui, ó, tá? Aí eu faço o que aqui? Eu disparo o método do SQL Server Repositório, que eu sei que é o repositório que está sendo criado, né? Ponto, olha lá, efetuar backup. Aí eu faço esse cara aqui, ó, igualzinho. Ok. Então o executa backup está pronto. É desse jeito. Aqui eu vou deixar desse jeito mesmo. Será que o meu projeto está certo? Deixa eu dar um Shift F6 aqui. Sucesso. Tá ok. Agora eu quero acessar cliente. Bom, qual que é o tamanho de cliente? Deixa eu ver. Cliente só tem nome e CPF, pô. Sacanagem. Então vamos lá. Acessar cliente. Vamos lá. Vamos criar uma instância de cliente. Cliente. Cliente é igual a um new cliente. Muito bem. E aí eu vou perguntando, né? Vou colocando aqui. Deixa eu colocar as perguntas aqui. Informe o nome. 2 pontos. Aí eu coloco um console readline. Vou colocar o write. Isso. Que a gente, igualzinho que a gente fez lá. Aí vamos fazer o cliente.nome recebe console readline. Agora aqui. Dá um enter para ficar. Console.write informe o CPF, né? Vamos lá. Informe o CPF. 2 pontos, dá um espaço aqui. Coloca aqui. Só troca aqui, tira o nome e põe aqui o quê? CPF. Muito bem. Excelente. E aí, eu uso a lógica que eu fiz aqui embaixo, um pouquinho alterada, tá? O que eu faço? Eu faço o seguinte, se o ADM é falso... Ah, não, peraí. Eu tenho que perguntar isso aqui primeiro, né? Eu tenho que fazer essas perguntas aqui antes, né? Todas? Todas elas? Acho que não, né? Primeiro, o repositório é nulo? Se for nulo, não dá. Não dá. Não pode ser nulo. Segunda pergunta. ADM é falso? Se ADM for true, é SQL Server. Se for falso, é MySQL.
Então, vamos lá. Então, vamos vir aqui, vamos lá. If EADM, se for true, então eu vou chamar o SQL Server. Aqui. Ponto, o quê? Inserir, né? Ó, inserir. E aí o objeto dado é cliente, né? Ó, que a gente está trabalhando. Cliente. Ponto e vírgula. Muito bem. Ele chamou esse cara. Eu vou fazer ele clicar em Enter para continuar e retornar, certo? Beleza. Se não, o MySQL, né? É o MySQL. Então eu vou copiar isso aqui, que é bem parecido, né? Ó. Na verdade, olha só. Vamos já começar a pensar melhor aqui. 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 Vamos colocar aqui, ó. Porque a chamada dele é igualzinha do outro, né? Ó. Aqui chama de MySQL repositório, inserir cliente. Beleza. Um insere e dá mensagem, outro também insere da mensagem. Aqui embaixo, clique cliente para continuar, read line, return. Perfeito. Programa terminado. Se era isso que ele queria. Vamos testar? Vamos ver se está funcionando. Eu coloquei ele como programa principal. Coloquei. Olha lá, vamos ver o nosso programinha aqui. Executa backup. Vou ver. Erro. Repositório não criado. Mal criado. Clique em Enter para continuar. Beleza? Eu tenho que... Então, 2. Vamos ver? Informe o nome. Blá, blá. Informe o CPF. Blá, blá. Repositório não criado. Blá, blá, blá. Enter. Cria repositório. Criar repositório MySQL, criar repositório SQL Server e voltar. Vamos criar o repositório MySQL primeiro. Aí ele pede... Ah, podia, né? Na hora de que ele criasse, ele podia já voltar direto, né? Uma boa, hein? 3. Tudo bem. Já existe, então. Se eu mandar ele cadastrar o cliente agora, vou colocar Luiz 1, 2, 3. Ó, inseriu e executado com sucesso. Mais server. Enter para continuar. Beleza. Se eu clicar executar backup, tem que dar erro. Repositório não possui permissão ADM. Perfeito, o programa está rodando, gente. Está rodando perfeitamente bem. Dá um... Deixa eu vir aqui, porque eu perdi aqui. 4. Enter. Saiu. Pronto. Perfeito, programinha feito. Não é do jeito que eu gostaria de fazer, tá? Não é assim que eu gostaria de fazer, não. Eu faria algo muito diferente, tá? Muito diferente mesmo, tá? Podemos até mudar algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, as mensagens são iguais aqui, né? Ó, aqui e aqui, não é? Aí aqui no final que é, né? Aí, ó, mudamos alguma coisa. Poderíamos até tirar daqui, né? Ó, cadê o... Não, eu criar repositório, né? Aqui. Poderíamos tirar essa opção voltar, né? Ele fez, saiu fora. Não. Ó. Tira essa opção. Põe o flag, passa o flag para true aqui nos dois aqui, ó. Nos dois casos, ó. Aqui. Fez. Certo? Você criou, ele já volta. Muito bem. Programinha feito. Eu não faria desse jeito? Não, eu não faria desse jeito, mas de jeito nenhum. Vamos fazer uma outra coisa, ó. Por exemplo, vamos testar primeiro se o repositório está criado. Se não tiver repositório, não adianta tentar criar esse cliente aqui, vai dar pau. Não vamos deixar nem o cara digital.
Testou, não deu certo, sai fora. Beleza? Então, muito bem. Vamos testar? Vamos ver como ficou? F6. Vai dar build, sucesso. Manda executar. O programinha está rodando. Executa backup sem repositório. Erro. Repositório não possui permissão de erro. Tem que melhorar aquilo ali. Cadastrar cliente, repositório não criado, perfeito. Cria repositório. Não, desculpe, cria repositório, 3. Qual deles? O 2, o SQL Server. Pronto. Agora, se eu mando cadastrar o cliente, agora ele passou direto, ó. José, inserir do SQL Server foi executado. Muito bem. Enter, tá. Executa backup. Ó, beleza, chamou certinho. Perfeito. Claro, isso aí. Tem que mudar só um negocinho ali, mas tá ok. Beleza? Olha, em cima da hora, hein? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Lembrando, a aula está gravada. Se aparecerem dúvidas, por favor, não deixem de perguntar, tá? Lembrando que esse código também vai estar disponível para vocês lá. Tá bom? E aí, gente, alguma dúvida? Nenhuma? Muito bem. Vamos vir para cá então, ó. Relatório para esta aula, tá? Valendo nota, tá? É o último relatório dessa disciplina, tá? Que vale nota, hein? Eu vou fechar as notas. Já estou com as notas prontas, só falta esse relatório aqui. Beleza? Falar sobre cada uma das aulas práticas. Nós temos vídeos para todas elas. Citando os assuntos abordados, o que aprendeu e dúvidas que porventura tenha, né? Porventura ainda tenha. Se você tiver alguma dúvida, pergunta lá, tá? O assunto desse relatório é PO1, relatório Aulas Práticas 2020-06-1. Olha só, mudou o assunto, hein? Presta atenção nisso aqui, tá? Muito bem, a data. Entregar até dia 3, então são 48 horas, tá? Vou colocar aqui, ó. 48 horas, beleza? Até as 11h59 da noite. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Todos sabem o que fazer? Excelente, então. Vamos encerrando por aqui, então, nossa aula. Lembrando, semana que vem, as provas DIB e DI, as provas são online, tá? A coordenadora ou a reitoria já deve ter passado para vocês, tá? Então, semana que vem não temos aula. Nossas aulas práticas já foram todas dadas. Nosso conteúdo foi inteiro revisado. Nosso próximo encontro será na segunda-feira, no dia 15. Prova, dia 15, tá? Nossa prova é dia 15. Então, vou até anotar aqui, bem grande, ó. Prova, dia 15/6/2020. Conteúdo. Tudo. Porque é a aplicação da teoria na prática. Beleza? Então, provavelmente a gente vai ter uma prova cobrando bastante aplicação da teoria, tá? Aplicação dos conceitos, dos pilares, identificação dos pilares. Então, prestem bastante atenção em tudo que foi feito hoje, tá? Hoje nós mexemos com herança, com polimorfismo, nós mexemos com interfaces. Então, nós trabalhamos com inúmeros conceitos somente nessas duas aulas. Então, esses 4 vídeos das aulas práticas são praticamente uma revisão do que vai cair na prova. Beleza? Quem tiver dúvida pode me chamar pelo WhatsApp, eu estou à disposição. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus e até a prova, gente. Um abraço.